Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula online. Eu sou o professor Rocildo, professor da disciplina de História, e hoje eu estarei fazendo aqui com vocês a correção da atividade sobre a Grécia Antiga, sobre o povoamento da Grécia Antiga, que foi a atividade enviada na última aula. Questão de número 1. Durante o período pré-homérico, primeiro período da história grega, da história da Grécia Antiga, ocorreu o que os historiadores consideram a formação do povo grego, composto pela fusão cultural de diferentes povos que habitavam as regiões da Grécia continental e Ásia Menor. Quais povos abaixo não teve participação na formação do povo grego? Quando nós falamos de povo grego, é importante lembrarmos que ele é o resultado da fusão de povos que já viviam na região da Península Balcânica, são os povos chamados de pelasgos. Esses povos já viviam lá desde um passado remoto que os historiadores ainda não conseguiram datar quando esses povos chegaram na Península Balcânica, e junto com os povos pelasgos houve a junção, houve uma migração de povos indo-europeus para aquela região. Vários foram os povos que migraram para aquela região. Nós vamos ter os jônios, os dórios, os eólios. Nós vamos ter vários povos que migram para aquela região, que formam uma fusão cultural com os pelasgos que lá viviam, e a partir desse momento de miscigenação, nós vamos ter o surgimento das primeiras culturas, das primeiras sociedades no território que futuramente formaria a Grécia, né? Nós vamos ter então a chegada dos jônios, primeiro povo indo-europeu a chegar na Península Balcânica. Junto com os jônios, nós vamos ter os pelasgos que já viviam naquela região, como eu falei há pouco, e a partir desse momento nós vamos ter então o surgimento das duas primeiras grandes civilizações da Península Balcânica. Os cretenses, que viviam na ilha de Creta e que praticavam o comércio marítimo, e a civilização micênica, que é formado de um conjunto de cidades independentes, eram várias cidades independentes dentro da Península Balcânica, que tinham um rei como seu grande líder. Então era uma monarquia centralizada na figura do rei e com o apoio dos guerreiros, tá ok? Então nós temos os jônios, primeiro povo indo-europeu a chegar na Península Balcânica, cretenses, que vão desenvolver a civilização cretense na ilha de Creta, micênicos, que são os povos que vão criar a civilização micênica, lembrando que a civilização micênica é o resultado da fusão de pelasgos, jônios e eólios, que vão chegar e conviver na Península Balcânica. Os dórios também são um povo indo-europeu que chegarão lá por volta do ano de 1200 a.C. e que farão uma verdadeira revolução, porque a partir do momento em que os dórios chegam, o cenário político, econômico e social na Grécia Antiga se transforma radicalmente, e nós temos aqui a letra E, os hititas. Observem que todos esses quatro, A, B, C e D, são quatro povos que fazem parte da formação cultural do homem grego. Eles são fundamentais para a compreensão do povo grego. Já os hititas não. Os hititas não fazem parte da formação cultural do homem grego. Portanto, a alternativa a ser marcada é a letra E. Continuando, questão de número 2. A partir de 1200 a.C., os micênicos iniciaram um processo de decadência que levou ao desaparecimento dessa civilização.
Além de estar relacionado a desastres naturais como terremotos, esse fato muito provavelmente teve ligação com a chegada de outro povo indo-europeu à Península Balcânica. Estamos falando dos letra B, dórios. Como eu falei aqui há pouco, na questão 1, né? Falei que quando os dórios chegaram, houve uma verdadeira revolução, porque os dórios, eles são um povo indo-europeu guerreiro. E os dórios, eles haviam dominado a metalurgia, portanto, eles tinham armas de cobre, que eram armas mais resistentes do que as armas que os micênicos possuíam até aquele momento. Quando os dórios chegam, eles chegam conquistando as cidades que existiam, chegam saqueando as cidades, e isso vai causar um processo de ruralização. As pessoas, de um modo geral, com medo dos dórios, vão migrar das cidades para a zona rural. Além do processo de ruralização, a chegada dos dórios também vai dar início à primeira diáspora, quando os povos que viviam na Península Balcânica começam a se evadir para outras regiões próximas da Península Balcânica, como, por exemplo, a Magna Grécia, a Grécia Asiática. Nós vamos ter, então, aí a primeira migração dos povos gregos para regiões mais distantes. Então, observem, os dórios, letra B, a resposta correta, tá? Os dórios, ao chegarem na Península Balcânica, eles provocam uma verdadeira revolução através das guerras, saqueando as cidades, destruindo as cidades que existiam, as cidades da civilização micênica. Eles então vão causar duas grandes transformações. O processo de ruralização, que vai dar origem aos gênos, e a primeira diáspora grega. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra B. Questão 3. A questão 3 ela vai falar um pouquinho sobre a civilização cretense. Observem. Os cretenses ficaram muito conhecidos como exímios navegantes e ótimos comerciantes. A importância da navegação marítima fez com que o poder político da ilha de Creta fosse sustentado por seu poderio marítimo. Esse tipo de governo é conhecido pelos historiadores como letra C, talassocracia. Essa forma de governo, ela é uma forma de governo que é utilizada em sociedades que a economia depende basicamente do comércio marítimo. Nessas sociedades, nós vamos ter os comerciantes como grandes responsáveis por deter o poder, obviamente porque controlam a economia. Então, a resposta correta aqui é letra C, talassocracia. E a questão 4, para ser bem prático e efetivo. Com base nas evidências arqueológicas, qual características os historiadores afirmam ser importante a respeito das cidades micênicas? Bem, a civilização micênica, como eu já disse, foi a primeira civilização a se desenvolver na Península Balcânica, antes da chegada dos dórios, porque quando os dórios chegam, nós vamos ter então o fim do período pré-homérico e o início do período homérico. Nós vamos ter um processo de ruralização que vai dar origem aos gênos, e nós vamos ter o desenvolvimento da primeira diáspora grega, né? Então, observem aqui. Com base nas evidências arqueológicas, qual característica os historiadores afirmam ser importante a respeito das cidades micênicas? Bem, para conhecermos as cidades micênicas, né, o que é importante que nós sabemos? Nós precisamos ter um conhecimento disso aqui. As cidades micênicas eram conhecidas pelas fortificações e muros altos, construídos com o objetivo de garantir a defesa.
As cidades micênicas, elas funcionavam da seguinte forma: no centro delas havia o palácio, aonde nós tínhamos a figura do rei, que era, naquele momento, o guerreiro mais importante, o mais valoroso. Dentro desse palácio vivia a nobreza e os funcionários. Fora desse palácio, nós tínhamos as casas dos guerreiros. E, além das casas desses guerreiros, nós tínhamos muros que protegiam a parte de dentro, com a casa dos guerreiros e o palácio. Fora dos muros, nós tínhamos as casas das camadas camponesas. Quando ocorriam ataques, os camponeses corriam para dentro dos muros, para dentro das fortificações, e lá poderiam se proteger. Então, a principal característica das cidades micênicas, que é importante nós termos conhecimento, é justamente a existência de fortificações utilizadas para a defesa da população. Tá ok? Agora, sobre a questão que é discursiva, né? A questão que foi enviada para vocês, que tinha um mapazinho e que vocês deveriam responder a letra A, B e C. Bem, quando nós observamos ali, na letra A, ela pede para a gente identificar a região onde está localizada a Grécia. A Grécia ela está localizada na região conhecida como Península Balcânica, como eu já havia falado. A letra B pede características dessa região. Bem, as características básicas da Península Balcânica são um relevo montanhoso com poucas terras férteis e principalmente uma divisão em 5 partes, porque ali nós vamos ter a Grécia continental, que é a própria Península Balcânica, nós vamos ter a Grécia peninsular, a Grécia insular, a Grécia asiática e a Magna Grécia. Essas regiões que formam a Grécia de uma forma geral foram gradualmente sendo habitadas pelo povo grego, pelos homens gregos com o passar do tempo. E nós vamos estar vendo nas próximas aulas quando exatamente cada uma dessas regiões passou a ser habitada. E a letra C perguntava as principais características econômicas. Bem, a principal fonte econômica da Grécia era a agricultura e o comércio marítimo. Claro que esse comércio marítimo restrito às cidades costeiras, como por exemplo Atenas. Atenas era uma cidade que vivia do comércio marítimo. Já Esparta, por exemplo, vivia basicamente da agricultura. Tá ok? Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Espero que tenham compreendido o conteúdo. Estarei enviando para vocês hoje na plataforma o conteúdo para estudo de revisão da nossa atividade avaliativa, que ocorrerá dia 24, quinta-feira. Tá ok? Forte abraço. Aguardo o contato de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui para atendê-los.